O céu se rasgou como um véu, um vento avassalador varreu a terra e labaredas de fogo brilharam em meio aos trovões, e no coração da tempestade surgiu o trono de Deus. E Ezequiel começou a ver algo que a mente humana não poderia imaginar. E a última das revelações contadas nessa história é a mais poderosa de todas. Era o tempo do exílio. O povo de Israel vivia em cativeiro na poderosa Babilônia. As muralhas de Jerusalém haviam sido destruídas, o templo profanado, e os filhos de Deus agora serviam como estrangeiros em terra inimiga. O sonho de uma nação santa parecia ter chegado ao fim. Mas quando tudo parecia perdido, a voz do Senhor voltaria a ecoar, por meio de um homem, Ezequiel, o profeta das visões de fogo. Ezequiel era filho de Buzi, da linhagem sacerdotal. Ele conhecia os ritos do templo, o incenso do altar e o som dos levitas louvando a Deus. Mas agora, longe de Sião, ele vivia às margens do rio Quebar, em meio a lágrimas e silêncio. Até que, em uma tarde comum, o impossível aconteceu. O céu se abriu diante dos olhos do profeta. Um vento impetuoso veio do norte, uma grande nuvem envolta em fogo e um brilho intenso como o âmbar. Do meio do fogo surgiram 4 seres viventes, cada um com 4 rostos e 4 asas. Tinham o rosto de homem, de leão, de boi e de águia. Suas asas tocavam umas nas outras, e sob elas havia mãos humanas. Onde o Espírito os movia, eles iam, e as rodas ao lado deles se moviam juntas, rodas dentro de rodas, cheias de olhos ao redor. Era a glória de Deus se movendo. E acima deles havia algo como um trono de safira, e sobre o trono alguém semelhante a um homem, envolto em fogo e esplendor. Ezequiel caiu com o rosto em terra, e então ouviu a voz do Todo-Poderoso dizendo: Filho do homem, levanta-te. Eu te envio à casa de Israel, um povo rebelde que se afastou de mim. Dirás a eles: assim diz o Senhor Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta entre eles. E assim, Ezequiel se tornou a boca de Deus no meio do exílio. O Espírito entrou nele, e o Senhor lhe deu uma missão impossível: anunciar juízo a um povo endurecido e esperança a uma nação quebrada. O profeta foi chamado a viver as mensagens que pregava. Certa vez, Deus o fez comer um rolo escrito por dentro e por fora, com palavras de lamento, pranto e ai. E ao comer, ele disse: estava doce como mel na minha boca. Pois mesmo o juízo de Deus é justo e puro. Ezequiel passou a ver visões e a agir como um sinal vivo para os cativos. Ele se deitou sobre o lado esquerdo por 390 dias, representando os anos da iniquidade de Israel, e depois 40 dias sobre o lado direito, pelos pecados de Judá. Ele cortou o cabelo e o dividiu em partes. Uma queimou no fogo, outra feriu com a espada e a terceira espalhou ao vento, símbolo do destino do povo de Deus. O Senhor lhe mostrou a abominação que se fazia em Jerusalém. Sacerdotes voltados para o sol, imagens idolátricas dentro do templo e injustiça nos tribunais. Por isso, a glória do Senhor se levantou do meio da cidade. E Ezequiel viu a glória partir do templo, subir sobre os querubins e ir embora. Jerusalém estava entregue ao julgamento. E o juízo veio. O profeta viu a espada de Nabucodonosor se levantar contra Jerusalém. As casas queimaram, o templo foi profanado e o povo levado em cativeiro. O rio Quebar agora era o novo lar dos exilados. Lá, o profeta chorava junto aos que não viam mais esperança. Mas Deus não fala apenas de destruição. Quando tudo pareceu terminado, o Senhor falou novamente: Filho do homem, eu sou o pastor de Israel. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta. Eu lhes darei um só coração e porei dentro delas um espírito novo. Mesmo em meio à dor, a promessa da restauração nasceu. Então veio uma das visões mais poderosas de toda a Bíblia.
Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor a um vale coberto de ossos secos, ossos por toda parte, espalhados pelo chão, sem vida. E Deus perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. E Deus disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E enquanto Ezequiel profetizava, ouviu-se um ruído, um estrondo. Os ossos começaram a se juntar, osso com osso. Nervos cresceram, carne os cobriu e veio sobre eles a pele. Mas ainda não havia espírito. Então Deus disse: Profetiza ao Espírito, filho do homem, e dize: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E o Espírito entrou neles, e se levantou um exército numeroso em extremo. E Deus declarou: Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir da vossa sepultura, e porei em vós o meu espírito e vivereis. O Deus da vida transformou a morte em esperança. O vale de ossos secos se tornou o símbolo da restauração espiritual e nacional de Israel. Mas as visões de Ezequiel não pararam por aí. Ele viu ainda um novo templo, uma nova Jerusalém e um rio que saía do altar e fluía até o mar. Por onde esse rio passava, tudo voltava a viver. Árvores frutíferas cresciam às suas margens, e suas folhas eram remédio para as nações. Era uma visão do futuro glorioso do reino de Deus. Ezequiel profetizou também contra os líderes corruptos, contra as nações inimigas e contra todo o orgulho humano. Ele viu o príncipe de Tiro se exaltar como se fosse um deus, e o Senhor o abateu. Ele anunciou o juízo sobre Egito, sobre Moabe, sobre Amon e sobre Edom. Nenhum reino poderia resistir à mão do Altíssimo. Mas o profeta também falou de um pastor fiel, um rei justo, aquele que viria da linhagem de Davi, o Messias prometido, que governaria com justiça e paz eternas. Ezequiel viu o vislumbre de Cristo, o pastor que daria a vida pelas ovelhas. A glória que havia se afastado de Jerusalém um dia retornaria. No final do livro, Ezequiel vê novamente a glória do Senhor entrando no templo pela porta oriental. A presença divina voltou, brilhando com poder e majestade. E uma voz declarou: Este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés. Aqui habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Assim, o profeta que começou seu ministério em meio ao exílio terminou sua visão com esperança. Ezequiel mostrou que a glória de Deus não está presa a um templo ou a uma cidade. Ela se move, vive e habita com o seu povo, onde quer que estejam. O profeta das visões celestiais ensinou que a mão do Senhor pode erguer até o mais caído, que mesmo entre ruínas, Deus ainda fala, e que a glória dele nunca se apaga, apenas se move, esperando o tempo certo para brilhar novamente. E hoje, sua mensagem ecoa pelos séculos. Filho do homem, viverão estes ossos? Sim, porque onde o Espírito do Senhor sopra, até o impossível se levanta, porque Ele é o Deus que restaura, renova e faz viver outra vez. E esta é a história de Ezequiel, o profeta que viu a glória de Deus em meio ao exílio, o homem que olhou para a morte e viu a vida surgir novamente, o sacerdote que se tornou a voz da esperança entre os cativos, e o mensageiro que mostrou ao mundo que o Espírito do Senhor ainda se move sobre a face da terra. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar essa mensagem com quem precisa ouvir.